Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Aislan Todayoshi, né? No primeiro momento possa ser que seja um pouco complicado para vocês, talvez pronunciar ou alguma coisa do tipo, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito de falar meu nome. Mas vocês podem me chamar de Aislan, de Aislan, e desde já eu peço já desculpa a vocês se houver qualquer barulho externo, né? Porque eu estou fazendo essa gravação em casa. Infelizmente tem alguns barulhos, né? Possa ser que aconteça algum tipo de imprevisto, enfim. Mas é torcer para que não, né? Então, nosso primeiro encontro é esse aqui, certo? Eu venho aqui para falar para vocês a respeito do inglês básico, né? Que é parte aí da grade curricular do curso de eletrotécnica, certo? Então, tudo para mim tem sido novo, né? Tanto essa questão do inglês básico ensinado dessa maneira, porque eu já ensinei em outras escolas, né, aqui da cidade de Açu, mas nunca abordei esses temas que estão sendo abordados aqui. Então, para mim é uma coisa nova, né? Assim também como esse ambiente, a plataforma, essa maneira de ensinar EAD, então tudo tem sido novo, tanto para mim como para vocês. Mas eu creio que isso não impede para que a gente possa aprender, né? Então, eu vou estar ministrando essa disciplina para vocês esse semestre, certo? Eu vou falar um pouco a respeito da minha formação, certo? Então, eu sou engenheiro agrícola e ambiental formado pela UFERSA, né? É a Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu também tenho também sou bacharel em ciência e tecnologia. Ano passado eu terminei o meu mestrado na área da agricultura, né, do manejo de solo e água, pela UFESA também. Eu também sou técnico em segurança do trabalho e esse ano eu comecei uma nova graduação que é em engenharia de produção. Mas você pode se perguntar, nossa, engenheiro, mestre, mas não vi nada em inglês. Então, pessoal, minha história com o inglês ela começa, vamos dizer, em 2009, por ali, quando eu comecei a participar de equipes com americanos, eu comecei a me envolver muito com esse pessoal que vinha aqui para o Brasil, né, e eu tive essa oportunidade de me juntar a eles. Então, desde então, eu tenho trabalhado com norte-americanos. Então, eu posso dizer que eu tenho uma familiaridade com a língua, tá certo? Então, daí é que eu estou aqui para ensinar a disciplina de inglês para vocês, tá certo? A respeito da nossa disciplina, certo? Lá na ementa de vocês, se vocês acessarem o site www.cetep.com.br, você ir lá em cursos, clicar no curso de eletrotécnica e você for lá em grade, vai ter todas as disciplinas, você clica lá em inglês básico e você vai poder baixar o cronograma da disciplina, né? O planejamento da disciplina que foi posto lá para que vocês possam ver, né? A ementa da disciplina, na verdade. Então lá vem falando basicamente assim, a respeito das habilidades, certo? Tudo que está aqui está lá na ementa da disciplina de vocês. Então, com respeito às habilidades, nós temos desenvolver no aluno o conhecimento para facilitar a compreensão de textos técnicos, empregar as estratégias de leitura, reconhecer o objetivo do texto e sua estrutura, estabelecer relações entre as ideias do texto. Então, vocês podem perceber que até este momento, né, a gente está falando muito em leitura, em texto, empregar as estratégias de leitura, não é isso? Então, basicamente, o curso de vocês é focado nisso. É em texto, é em leitura, tá certo? Então, a raiz do curso é como vocês se comportarem quando vocês se depararem com um texto em inglês, por exemplo. Como vocês vão reagir, quais as estratégias de leitura que vocês vão utilizar para lidar com aquele texto, tá certo? Mas, para que a disciplina não possa ficar, vamos dizer assim, um pouco maçante, vou usar esse termo, certo? Eu coloquei algumas coisas para que a disciplina possa ficar mais fluida, que ela possa ser mais didática, como o listening, que é a habilidade da gente poder ouvir, e o speaking, né, para que vocês também possam praticar o falar, né, a reproduzir ou produzir as palavras, tá certo?
Nós também temos aqui que inferir o significado das expressões de palavras desconhecidas, utilizar satisfatoriamente o dicionário dentro do princípio do significado da palavra, do que a palavra está associada ao contexto, tá certo? Então a gente vai falar um pouco também de como utilizar o dicionário nas próximas aulas. A respeito dos conteúdos que serão abordados na disciplina, né? Nós temos aqui as estratégias de leitura, que temos como a predição, temos o skimming, temos o scanning, temos a seletividade e a leitura detalhada. Temos também a formação de palavras com prefixação, sufixação, temos as palavras de referência e os marcadores do discurso. E por último, nós temos os tópicos gramaticais com o verbo to be e os verbos. Ah, professor, o verbo to be novamente. Sim, pessoal, vocês vão ver o verbo to be novamente. Tá certo? Mas tudo que vai ser abordado aqui vai ser para vocês como vocês vão se portar diante de um texto em inglês. Tá certo? Eu creio que na área de eletrotécnica, principalmente nessa área tecnológica, né, tem muito essa questão de palavras em inglês, frases em inglês. Às vezes vocês pegam um produto, às vezes vocês pegam alguma coisa que você vai encontrar uma palavra em inglês. Então, é muito importante o conhecimento de vocês a respeito dessa palavra e de como vocês vão lidar com a questão do inglês quando vocês se depararem com ele, certo? Aí um cronograma que eu preparei para vocês é basicamente assim, certo? Aqui a gente está trabalhando como essas datas aqui que eu coloquei é como se a gente não fosse voltar, certo? Mas se Deus quiser a gente vai voltar. Então, dia 6 era para ter sido a nossa primeira aula, né? Nós tivemos uma reunião ontem, dia 7, né? E nós tivemos esse primeiro contato para conhecer cada um, falar a respeito da disciplina. O coordenador Ellison, ele pôde entrar também, tirar algumas dúvidas do pessoal. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar a mim ou podem ir até mesmo ao coordenador do curso, certo? Para tirarem as suas dúvidas. Mas aí, dia 13, a gente tem a nossa segunda semana de aula. Então, nossa disciplina ela é assim. Vai ser uma aula a cada semana, tá certo? E nessa semana, em cada semana, vamos ter uma atividade a ser feita. Então, vocês têm um prazo de uma semana para resolver a atividade, que vai ser colocada no portal do aluno. Certo? Eu já estou sabendo, já estou ciente que alguns alunos, eles não têm como acessar o portal. Então, esse material também vai ser disponibilizado via WhatsApp, tá bom? Então, nossa primeira aula está sendo agora gravada, né? A nossa segunda aula vai acontecer na segunda semana, dia 13, né? Dia 20, a nossa terceira aula. E aí a gente espera que dia 27 a gente já esteja todo mundo presencial, tá certo? Mas pela questão do cronograma, se a gente não voltar, porque é uma possibilidade da gente não voltar, então nossa última aula vai ser dia 27, né? Nossa aula gravada, certo? Nosso último encontro gravado. E aí, nas próximas duas aulas, como são 6 créditos, né? Ou são 6 aulas, serão 4 encontros e 2 encontros serão um para avaliação e outro para recuperação, totalizando as 6 aulas, né? Aí falando aqui das atividades, cada semana eu vou colocar uma atividade lá no portal. Vocês podem acessar, cada atividade vale 1 ponto. Né? Somando todas as atividades das 4 semanas, nós temos 4 pontos. A avaliação vai ser valendo 6, né? Vai fazer o total de 10 pontos. Gente, o meu intuito não é prejudicar ninguém, tá certo? Esses pontos, essa avaliação, são super fáceis, não tem nada complicado, eu não ensino nada diferente do que eu coloco nos slides, tá certo? Eu não cobro nada diferente do que eu coloco nos slides, tá bom? É sempre nessa linha. Quem resolve as atividades, com certeza resolve a prova, tá certo? E a nossa recuperação, que também está aí só por questão de planejamento, vai ser no dia 5 de maio, certo? Finalizando assim a nossa disciplina. E entrando na nossa aula mesmo, né, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Qual a importância do inglês em nossas vidas? Mas, professor, para que eu vou querer aprender inglês? Eu não vejo necessidade de aprender inglês. Eu vejo que, ou até posso até pensar que o inglês é importante, mas eu não uso inglês para nada. Eu moro no Brasil, não pretendo viajar,
ou se eu pretendo viajar, eu vou ter um guia, enfim. Mas eu queria que vocês pensassem aí mais um pouquinho qual a importância do inglês em nossas vidas. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes do que eu acho, do que o porquê do inglês ser importante em nossas vidas, certo? O inglês, ele é o segundo idioma mais falado do mundo. Gente, o segundo idioma mais falado do mundo, certo? Só fica atrás do mandarim, que é um idioma que é falado lá na China. Mas, apesar do chinês ele ser o idioma mais falado do mundo, é mais fácil você encontrar uma pessoa que fale inglês do que uma pessoa que fale mandarim, chinês. Não é verdade? Qualquer lugar que você vá, tem alguma palavra, alguma coisa que remete ao inglês. E não ao chinês. Então, apesar do inglês ser o segundo idioma mais falado do mundo, o inglês ele é a língua universal. Qualquer lugar que você vá, você vai encontrar alguém que fale, alguma propaganda, alguma coisa que você vai encontrar em inglês. Não tem como fugir. Certo? Aqui, ó, cerca de 67 países têm o inglês como língua oficial. E 27 têm como idioma oficial secundário, ou seja, como segunda língua. Metade, né, dos países são 196 países, não é isso? Desses 196 países, mais da metade fala a língua inglesa, seja como primeira língua, seja como segunda, o que corresponde a aproximadamente 1,6 bilhão de falantes no mundo. Ou seja, em todo canto, gente, vocês vão encontrar alguém que fale, ou alguém que entende, ou alguma propaganda, alguma coisa que remete ao inglês. Em todos os cantos do mundo, e cerca de 750 mil palavras. Certo? Hoje em dia, com a sociedade cada vez mais globalizada, o inglês acaba deixando de ser apenas uma língua comum e se torna a língua universal. É a questão que eu falei. Né? O inglês hoje ele é a língua mais, não vamos dizer assim, a mais falada, mas ele é a mais difundida entre os países. Tá certo? Então, não tem como escapar. É aquela história que eu falei para vocês. Onde quer que você vai encontrar alguém que fala inglês, ou encontrará propaganda, ou nome de lojas em inglês, enfim. Qualquer lugar você vai encontrar em inglês. Portanto, o conhecimento do idioma, ele traz grandes benefícios pessoais e profissionais também. Para a maioria das carreiras, aliás, o inglês ele é um requisito, não é mais um diferencial. Né? Antigamente a gente ouvia falar assim, você sabendo inglês, cara, você já é um diferencial na empresa, você já é um diferencial no mercado. E hoje em dia não, você já vê editais, você já vê requisitos de empresas, o que a empresa ela pede, né, que a pessoa já tenha o inglês, seja fluente, seja intermediário, seja avançado, enfim. Então o inglês ele deixa de ser um diferencial e passa a ser um requisito no mercado de trabalho, né, em muitas carreiras, não em todas, mas em muitas sim, né? Então, como se dá o processo de aprendizagem de uma língua, seja inglês, francês, italiano, espanhol, qualquer língua, certo? Ela acontece de duas formas. Nós temos o input, né, que são informações que a gente recebe, que a gente absorve, certo? Então, nós, através do inglês ou qualquer outra língua, nós teríamos o listening e o reading, certo? O listening seria o nosso ouvir, né, nossa audição, e o reading seria a leitura, certo? Então, a gente quando lê ou quando escuta, a gente está absorvendo as informações, certo? Assim como eu estou falando para vocês também. Eu estou falando para vocês, vocês estão absorvendo essa informação. Então, guardem isso. Esse in ali do início, certo? Ele geralmente ele quer dizer dentro, certo? Então, o input é tudo aquilo que a gente recebe, tá bom? Então, seria o nosso listening, a nossa audição e a leitura. Certo? E também temos o output. Se o in é a entrada, o out seria o quê? A saída, não é isso? Então, o output é justamente essa saída de informações. É a gente produzir ou reproduzir alguma coisa em outra língua. Né? Seria que se daria através do speaking, que seria isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando, transmitindo a informação para vocês, vocês estão absorvendo. E se por acaso eu pedisse para vocês reproduzirem também, vocês iriam reproduzir, né? Então,
tem essa combinação, né, entre input e output, certo? Então, nesse output nós temos o speaking, que é a nossa fala, né, e o writing, que é através da escrita, certo? Então, a gente pode tanto falar quanto escrever. Nós estamos produzindo ou reproduzindo as informações, certo? Então, vocês prestem muita atenção. Input é tudo aquilo que a gente absorve, que a gente recebe de informações através do nosso ouvir ou da leitura, né? E o output, que seria a saída, nós temos o speaking, que é a fala, e o writing, que é a escrita, tá bom? Para a gente produzir ou reproduzir informações. E aqui uma breve história do inglês, pessoal. A origem do inglês, ele é muito, muito antigo, certo? Ele começou lá na Inglaterra, com a chegada das tribos chamadas de anglo-saxões. Essas tribos, elas vêm ali lá da Europa Central para essas ilhas que atualmente a Inglaterra está localizada, certo? Aproximadamente em 400 depois de Cristo. A sua língua, hoje conhecida como inglês antigo, ou seja, o Old English, ela foi rapidamente adotada como língua comum dessa região, relativamente remota da Europa, porque se trata de uma ilha, por isso que ele fala aqui que é remota, certo? Mas é relativamente remota. Aí, com a invasão dos Vikings, aí fica para os fãs dos seriados, né? Não sei se vocês já assistiram aí os Vikings, que é uma tribo nórdica, certo? Que habitou ali o norte, noroeste da Europa, certo? Aí os nórdicos, eles invadiram, né? Essa ilha britânica, né? E o inglês antigo ele se misturou ao nórdico antigo, o idioma das tribos vikings, certo? Então, o nórdico antigo ele acabou dando ao inglês mais de 2.000 novas palavras, certo? Então, apesar do inglês ele ter sido amplamente utilizado nas Ilhas Britânicas em 1000 depois de Cristo, a invasão normanda ela estabeleceu o francês como a língua da realeza do poder, ou seja, teve uma época em que teve uma guerra chamada Guerra dos 100 anos, certo? Em que a França ela acabou invadindo a Inglaterra e estabeleceu o francês como um idioma da realeza, certo? E esse inglês que eles falavam lá, esse inglês antigo, ele foi deixado para as classes mais baixas, certo? Para os camponeses, e tinha esse status menos glamuroso, certo? Mas, embora tenha sido deixado para a classe mais baixa, né? Esse inglês ele continuou a se desenvolver e a crescer com a adoção de diversas palavras do latim, né? Porque o francês ele é também derivado do latim e do francês nos anos 1000 e 1400 depois de Cristo. Ao adotar e adaptar palavras francesas, a língua inglesa também se tornou mais sofisticada através da inclusão de vários conceitos e palavras como liberty e justice, certo? Liberty, como vocês já podem perceber, é liberdade e justice é justiça. Isso mesmo, certo? Então, passando aqui para o próximo slide. Nos séculos 14 e 15, após a Guerra dos 100 Anos, que não foram 100 anos, foram 116, mas enfim, com a França, que resultou no domínio francês das Ilhas Britânicas, né? Depois que a França ela saiu de lá, depois dessa guerra, o inglês ele voltou a assumir o posto de língua de poder e influência, certo? O idioma ele teve um novo impulso por meio do desenvolvimento da literatura e cultura inglesa, liderada por nada mais nada menos que William Shakespeare, certo? Que foi só o criador de Romeu e Julieta e Hamlet. Talvez ele foi o mais célebre poeta dramaturgo de todos os tempos, certo? A influência de Shakespeare foi tanta na língua inglesa que ele foi conhecido por ter inventado aí por volta de 1.700 palavras, certo? Então ele teve uma grande contribuição para o idioma inglês. Através dos séculos, o Império Britânico ele se expandiu e governou muitos países diferentes ao redor do mundo. Em muitos casos, os britânicos forçaram as pessoas a falarem inglês e alguns desses países ainda falam inglês, mesmo que não seja como sua língua principal. Então, não sei se vocês lembram lá da história do ensino médio, falando das grandes navegações em que Portugal, Espanha, Inglaterra, eles
começaram a expandir as suas áreas ao redor do mundo, conquistando terras, certo? E com isso, com essa grande expansão, né, como eles estavam conquistando terras, né, eles levaram consigo as suas influências, sua cultura e sua língua, certo? Então, lá na Inglaterra, né, o domínio inglês foi tão grande que lá na Inglaterra costumava-se dizer entre os britânicos que nas terras da coroa o sol nunca se punha. Ou seja, the empire where the sun never sets. Ou seja, o império onde o sol nunca se põe. Porque em algum lugar do mundo era dia nas terras da rainha, certo? Se no Brasil, por exemplo, na América era dia, lá no Japão era noite, mas era dia aqui. Lá no Japão, na região do Japão, era dia e aqui era noite. E assim, sempre tinha um lugar onde o sol ele estava presente, certo? Por isso que eles diziam que era um lugar onde o sol nunca se punha. E aqui alguns fatos históricos recentes explicam o atual papel do inglês como língua do mundo. Em primeiro lugar, temos o grande poderio econômico da Inglaterra nos séculos 18, 19 e 20, certo? Com o desenvolvimento da Revolução Industrial que se deu na Inglaterra e a consequente expansão do colonialismo, né? Que é aquela questão das grandes navegações que eu falei para vocês. Esse verdadeiro império de influência política e econômica atingiu seu ápice na primeira metade do século XX, com uma expansão territorial que alcançava 20% das terras do planeta. Então agora vocês entendem por que eles diziam que nas terras da coroa o sol nunca se punha. Né? Porque 20% das terras do planeta, cara, é muita coisa. É muita, muita coisa mesmo. Em segundo lugar, o poderio político-militar dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial e a marcante influência econômica e cultural resultante acabaram por solidificar o inglês na posição de padrão das comunicações internacionais, simultaneamente com o rápido desenvolvimento do transporte aéreo e das tecnologias de comunicação. Então, quando teve a Segunda Guerra Mundial, né, os países da Europa eles ficaram devastados, ficaram sem dinheiro algum. E foi os Estados Unidos que ajudou esses países, né? Se vocês pesquisarem a respeito do Plano Marshall, enfim, mas não é o objetivo da nossa aula. Mas os Estados Unidos, eles ajudaram esses países, certo? E com essa ajuda, né, os Estados Unidos também exportavam a sua cultura, não é isso? E a sua influência. Então, nós tínhamos antes a Inglaterra, que falava inglês, e a Inglaterra ela acabou perdendo, vamos dizer assim, o seu prestígio, né? O seu auge. Acabou. E aí surgiu os Estados Unidos, certo? Que a Inglaterra falava inglês e os Estados Unidos falavam inglês. Então, durante muitos séculos, né, e até hoje a gente vive essa influência do inglês. Por isso, a cultura norte-americana ela é muito forte, né, aqui no Brasil, em vários países do mundo, devido a essa influência que eles têm. Certo? Inclusive nas comunicações, né, internacionais e também no transporte aéreo e nas tecnologias de comunicação. Porque se vocês pegarem um computador, um celular, muitas das coisas vocês vão se deparar em inglês. Se vocês abrirem um computador, tem as coisas escritas em inglês. Você pega, sei lá, até às vezes a gente tem um liquidificador em casa e tem lá power, tem palavras em inglês, entendeu? A gente vai pegar uma televisão e tem lá as coisas escritas em inglês. Enfim, é isso que eu quero falar para vocês. O inglês ele está em todos os lugares, certo? E aqui só para a gente resumir nesse slide, tem assim a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi dada em 1776. Em 1700 a 1900, a Revolução Industrial, certo? O qual alavancou o poder econômico da Inglaterra, permitindo a expansão do colonialismo britânico e, consequentemente, da língua inglesa do século XIX. Aí, em 1890 a 1920, foi o apogeu do Império Britânico. Ou seja, o Império Britânico ele atingiu o seu ápice nesse período, certo? E aí, quando o Império Britânico atingiu o seu ápice, quem assumiu foi os Estados Unidos, certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, marcando aí um período de influência político-militar dos Estados Unidos e uma grande influência na economia e cultura decisiva para o papel do inglês como língua internacional até os dias de hoje. Por isso que a gente fala que o inglês ele é a língua universal,
certo? E aí, 1985 a 1995, com o surgimento da internet. A internet, se alguém tiver algum conhecimento, não sei, a internet ela é programada em inglês, né? Muitos sites, enfim, tudo que a gente acessa, a sua base, a sua raiz, ela é na língua inglesa. Então, entrando aqui no nosso conteúdo de verdade, né? Ali foi mais um histórico de como surgiu a língua inglesa, mas entrando aqui no nosso conteúdo realmente, certo? Então, existem 5 diferentes formas ou tipos, né, de leitura que pode ser escolhido de acordo com o gênero textual e com o interesse final quanto à leitura. Quais são esses gêneros? Quais são essas formas? Desculpa. Temos a predição, temos o skimming, temos o scanning, a seletividade e a leitura detalhada. Certo? A gente vai falar sobre cada um. Nessa primeira aula a gente vai falar até a seletividade. Então faço uma pergunta para vocês, falando aí da predição, certo? Que é a nossa primeira forma de leitura, certo? É a predição. Então, com relação à predição, o que um detetive faz para resolver um mistério? Pense aí um pouquinho. O que é que um detetive precisa ou o que ele faz para resolver um mistério? Certo? Um detetive, ele quer o quê? Decifrar um mistério, um caso, fazer uma investigação minuciosa a respeito de um caso, certo? Seja ele qual for. Certo? Então, para isso, ele deve procurar as pistas, analisar, avaliar e contrastar os fatos, certo? E, por último, ele tem que resolver o problema e apresentar uma solução. Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui na predição, certo? A predição ela é uma estratégia de leitura que permite ao leitor antecipar as informações pressupostas ou subentendidas do texto, tá bom? Mas, para isso, existem também outros elementos envolvidos. Esses elementos eles vão auxiliar na compreensão e produção escritas, né, em língua inglesa, como os cognatos. Vou falar um pouco mais à frente para vocês o que são os cognatos. Temos o conhecimento prévio, o formato do texto, se é tirinha, se é revista, se é cartaz, enfim, se é jornal. Tem vários formatos do texto, certo? Temos os elementos gráficos, as dicas visuais, se tem figuras, se tem gráficos, se tem, enfim, se tem mapas, enfim, são elementos que vão nos auxiliar no entendimento daquele texto. Temos também as palavras conhecidas, que apesar da gente não ter uma familiaridade, a gente não está, vamos dizer assim, com inglês todos os dias, a gente, no nosso conhecimento, seja do ensino médio, seja de algum curso que a gente tenha feito, a gente conhece algumas palavrinhas, tá certo? E também as palavras-chave, que vai nos auxiliar no entendimento daquele determinado texto, certo? Então aqui, tudo isso que a gente falou vai levar aí ao centro, que é justamente a predição, tá certo? Então, qual a importância de se usar a predição? Então, na predição, a leitura ela não deve se começar pelas palavras, mas considerar um texto como um todo, com seus aspectos não lineares, ou seja, com as figuras, gráficos, enfim, o que tiver lá. Tá bom? Quanto à predição, você, ao utilizá-la, ativa o seu conhecimento prévio, ou seja, aquele conhecimento que você já tem anteriormente, né, em relação ao que está sendo observado no texto. Por exemplo, se for um texto sobre hospital, então você já vai ver lá hospital, doctor, nurse, que é enfermeira, ambulance, que é ambulância, enfim. Você vai ver já tudo aqui, todas aquelas palavras que remetem a um ambiente hospitalar, certo? E a partir disso você decide por determinada direção e se precisa de informações adicionais sobre o assunto apresentado no texto. Então a predição ela vai lhe ajudar a pensar e a se concentrar no possível assunto do texto, no possível objetivo do autor do texto, tá bom? Então, uma dica importante para vocês. Gente, sempre, ó, note taking, ou seja, anotem, tomem notas, certo? Vocês, quando verem a palavra, vocês anotem, para vocês já entenderem ou tentarem entender o que aquele texto ele está abordando, certo? Então, assim, o registro escrito de suas predições pode levá-lo a observar o texto mais atentamente, tá bom? Então,
Quanto mais você souber construir uma ideia inicial do assunto do texto, com base nas pistas que reuniu na predição, maior a probabilidade de gerar uma melhor compreensão escrita inicial do texto, certo? Então, a predição pode ser utilizada a qualquer momento. Afinal, ela vai ajudar o leitor a discernir as informações relevantes da irrelevante, a organizar e a monitorar o seu raciocínio. Nós também podemos utilizar a predição na compreensão escrita de textos para antecipar o possível assunto, observando rapidamente. Então, como é que a gente pode já assim observar do que se trata esse texto? Então, a gente pode já observar o título, os subtítulos, a fonte, o autor, os elementos gráficos do texto. Nós podemos ver as evidências, as dicas tipográficas do texto, como símbolos, negritos, itálicos, né? Utilizados pelo autor para chamar a atenção mesmo do leitor, tá certo? Nós temos os cognatos, eu vou falar um pouco mais na frente, mas aqui já dá uma ideia do que seja, né? Que são aquelas palavras que possuem a mesma origem e significado, com grafias idênticas ou semelhantes em diferentes idiomas, certo? E também as palavras repetidas, né? Ou palavras-chave. Isto é, palavras que aparecem diversas vezes no texto, identificando o seu conteúdo, sintetizando as ideias centrais, como eu dei o exemplo lá do hospital, né? Do hospital. E aí no 2 nós temos, utilizando o seu conhecimento prévio para conectá-lo com as informações verbais e não verbais do texto. Certo? Então a gente vai utilizar o nosso conhecimento prévio para que a gente possa saber ou ter uma direção sobre essas informações que estão lá nesse texto. E a terceira seria você também pode utilizar na produção escrita do texto para registrar, por exemplo, a sua predição, que seria o note-taking, sobre o possível assunto e ideias centrais de texto. Então, vocês podem registrar, desde que a prova, ela permite que você faça isso, porque existem algumas provas que você não pode fazer rascunho, certo? Então, vocês podem registrar por escrito, se possível for, mas a maioria das vezes eu creio que seja possível, né? E também readequar as suas predições, ou seja, a gente reescrever as nossas predições, se necessário for, né? Após ter comparado as notas com o texto, para confirmar ou refutar se aquela predição que a gente fez, né? Se a ideia que a gente tinha era aquela mesma, certo? Então, falando um pouco sobre palavras cognatas, como eu falei para vocês que ia falar um pouco mais à frente. Então, as palavras cognatas, elas são palavras que possuem a mesma origem e significado, seja no inglês ou no português, certo? A grafia, ela pode ser idêntica ou semelhante, tá bom? Então, pode haver pequenas discrepâncias, como pronúncia, por exemplo, mas o radical, ou seja, a raiz da palavra nos dois idiomas é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui palavras escritas exatamente da mesma forma, certo? Então, se vocês verem um texto em inglês, vocês virem aí essa palavra total e motor, eu tenho certeza que vocês iam dizer que total é total e motor é motor. E é exatamente isso mesmo, certo? Mas no inglês a gente ia dizer total ou total e motor ou motor, certo? Então, essas são palavras cognatas. O segundo tipo de palavras cognatas são as escritas de forma similar, certo? Mas têm o mesmo significado. Por exemplo, nós temos human, né? Se vocês verem essa palavra, eu tenho certeza que vocês iam dizer que era humano. Por quê? Porque parece, certo? É escrito de forma similar e o significado é o mesmo. E nós temos actor, né? Que é o ator. E aí as palavras menos similares, mas com a mesma raiz, ou seja, com o mesmo radical. Nós temos fruit, que seria fruta, e authority, que seria autoridade. Tudo bem? E aqui, como nem tudo são flores na vida, né? No inglês nós temos os falsos cognatos, também chamados de false friends, né? Os amigos falsos, vamos dizer assim, né? Nós temos, eu coloquei aqui algumas palavrinhas para vocês. Nós temos o actually. Actually é atualmente, mas na verdade não. O actually quer dizer na verdade, de fato, certo?
O parents. Ah, parents é parentes, não é? Não, gente. O parents seria os pais, né? O seu pai e a sua mãe. Nós temos aí também o pretend. Qualquer lugar que você for pesquisar sobre falsos cognatos, eu tenho certeza que o exemplo mais dado, eu acho que é o pretend, né? Que é o pretender, não é? Não, não é. Apesar de parecer, não é. Certo? O pretend é fingir. Se eu disser assim, I pretend to study. Então, eu estou dizendo que eu finjo estudar. Certo? Então, não é uma coisa muito boa. Você está fingindo que está estudando, você tem que rever alguns dos seus conceitos aí, certo? Nós temos o push. Eu tenho quase certeza que vocês já foram em algum estabelecimento e lá tinha alguma placa pregada lá com um push. Certo? E você vai lá e push. Push. Então, push é push, né? Pronto. Desde que não, push é o contrário. É você empurrar, né, alguma coisa. No caso aqui do exemplo que eu dei, seria a porta do estabelecimento para você entrar. O college seria o colégio, não é? Não. Seria a faculdade, certo? Data ou data seria a data, né? Não. A data seria os dados, certo? Dados de computador, por exemplo. Lecture não seria leitura, seria uma palestra ou uma aula. E a policy não seria polícia, não seria a polícia. Ela seria a política, ou seja, as diretrizes que compõem a política, certo? São só alguns exemplos de falsos cognatos. E aqui, para a gente fixar um pouco do assunto da predição, eu coloquei essa imagem aqui, né, do YouTube, e nós temos duas perguntas ali embaixo. Nós temos o assunto, né, que é o subject matter, e os tópicos, ou topics, ou palavras-chave, ou keywords, certo? Então, sem olhar para o texto, só de maneira geral, assim, sem ler o texto, porque a ideia aqui é você só se basear no texto, na informação geral. Texto com palavras que estão em negrito, itálico, com imagens, certo? A predição é basicamente isso. Então, se baseando nisso, nas suas palavras, no seu conhecimento prévio, né? Nós podemos ver aqui que tem muito Brasil. Então, Brasil é Brasil, certo? Então, vocês estão vendo aí 101 facts about Brasil. 101 facts about Brazil. Aí você vê mais ali, Brasil, facts. O facts eu acho que é fatos, não é? Então, 101 fatos do Brasil, sobre o Brasil, a respeito do Brasil. Então, é isso mesmo, certo? Então, o assunto que vocês podem ver aqui já é o quê? Fatos sobre o Brasil, certo? E que já responderia a nossa primeira pergunta. E aí, a respeito da nossa segunda pergunta, qual foi as palavras, o que foi que você utilizou, que você chegou a essa conclusão? Quais são as palavras, tópicos ou palavras-chave que você utilizou para chegar nesse assunto? Certo? Nós temos Brasil, nós temos fact, nós temos geography, que seria a nossa terceira, né? Nós temos fact, que seria fatos. O que mais aqui que a gente pode ver? About, que seria sobre, a respeito de. Né? A gente pode ver até aqui do outro lado, nós temos home, que é casa, a gente pode ver history, que é história. Enfim, a gente tem várias. O próprio logo do YouTube também você já poderia identificar que se trata de uma página da internet, né? Por causa do YouTube. Certo? Então é basicamente assim que funciona a predição. Nós temos também as estratégias de leitura denominadas skimming, certo? O skimming, ela é chamada de leitura rápida. É aquela que é feita sem atenção aos detalhes, tá bom? Então a palavra skim, ele quer dizer passar levemente os olhos sobre, certo? Então a gente vai fazer justamente isso no texto. A gente vai olhar só por cima, né, sem se atentar aos detalhes no texto.
Tá certo? Então, nessa técnica de leitura, normalmente apenas dá-se uma olhada nos títulos dos capítulos, nas introduções e resumos, nos subtítulos, fotos, gráficos, datas, palavras em negrito, italiano, informações numéricas, a fonte de onde o texto foi extraído. Então, portanto, pode ser usado quando for necessário apenas um conhecimento superficial do assunto, tá bom? A fim de identificar o assunto principal ou o sentido geral do texto. Então, a gente vai utilizar basicamente as estratégias que a gente usou na predição, só que aqui a gente vai usar, já vai dar aquela olhada de leve no texto, certo? Aquela olhada superficial no texto, enquanto na predição não, a gente olha o texto de maneira geral, com figuras, palavras-chave, enfim, tá bom? Esse tipo de leitura ela é realizada quando se tem muito material para ler em um curto período de tempo. Quem nunca fez isso, né? A gente pega um capítulo aí, dá só aquela passada, pegando ali algumas palavras e a gente tenta pegar o sentido daquela palavra pelas palavras que a gente leu e assim vai, né? E os estudos apontam que a leitura em skimming é realizada de 3 a 4 vezes mais, de maneira mais rápida, né? 4 vezes maior do que uma leitura normal. Então, eu coloquei esse texto aqui para vocês, certo? Vocês vão dar uma passada aí por cima, os olhos por cima desse texto. Então, vocês podem ver aí, The Atmosphere. Pronto. The Atmosphere, atmosfera, não é? São palavras, o quê? Cognatas. Tá certo? Então, the atmosphere is a mixture of gas, molecules, enfim. E aí vocês vão dando uma olhada, né? Então, a gente já pode ver ali atmosphere, mixture, que a gente já pode ver que é mistura, gas, são gás, moléculas, né? Moléculas, materials, seriam materiais, né? Nitrogen, oxygen. Então, são algumas palavras que a gente, apesar de nunca ter visto, mas a gente tem o nosso conhecimento prévio e a gente tem as palavras cognatas, que faz com que a gente reconheça esse tipo de palavra. E aí a gente já tem uma ideia mais ou menos de como é o texto. Vamos ver nesse primeiro parágrafo. Certo? Então, o que se refere o texto? Né? Só observando esse primeiro parágrafo. Então, o texto se refere à atmosfera, não é? Segundo o texto, do que é formada a atmosfera? Então, a gente acabou de ler aí, ó. A mixture of gas molecules, né? Então, a mistura de gases moleculares ou moléculas de gás e outros materiais, a gente pode ver gases de nitrogênio e oxigênio. Tem até o argon aqui também, ó, que seria o argônio, né? E o water, eu tenho certeza que vocês também sabem que o water é água, né? Então, o gás argônio e água. Resolvemos a segunda pergunta. E aí citar 5 palavras cognatas. Certo? Nós temos atmosphere, mixture, gas, materials. Deixa eu ver aqui, nitrogen, oxygen. Tem várias coisas aí, ó. Earth. Eu tenho certeza que vocês sabem que é terra também, apesar de não ser cognato, não ser uma palavra que a gente tem o conhecimento agora, mas antes a gente já viu essa palavra e já reconhece quando a gente vê agora aqui, né? No texto. Então a gente viu lá que earth é terra. E aí a gente, quando vê a palavra aqui, já faz essa associação. Nós temos também a diferença entre a predição e o skimming, que eu já falei um pouco, mas aqui descreve um pouco melhor. Na predição, a atenção ela é basicamente dada ao título do texto, às imagens, gráficos, palavras-chave, etc. Não se atentando ao texto. Ou seja, a gente vai dar aquela olhada geralzão no texto. Enquanto que no skimming, a gente utilizará das mesmas estratégias da predição, mas vai dar uma passada rápida, né, sobre o texto e saber um pouco mais sobre o que está sendo abordado naquele texto, utilizando-se de instrumentos, símbolos, palavras de negrito, palavras cognatas, que também a gente utiliza lá na predição. E aí a gente entra no skimming. O skimming, gente, como a própria palavra já sugere, skimming, né, que seria o scan, de escanear mesmo. Né, como a própria palavra já sugere, scanning, que seria um escaneamento, uma varredura no texto em busca de informações. Então, essa estratégia de leitura, ela consiste em uma leitura rápida, porém um pouco mais cuidadosa do que o skimming, certo?
para encontrar informações mais específicas no texto, como o número de telefone, uma lista telefônica, procura de palavras em um dicionário ou até mesmo quando fazermos pesquisa no Google, por exemplo. Então, nessa técnica de leitura, se faz a leitura das introduções dos capítulos, dos resumos com mais detalhe. Para isso, você pode fazer uma leitura dos conteúdos dos capítulos, escolhendo e compreendendo as palavras-chave e os conceitos. Neste nível, também vale a pena prestar atenção nos gráficos e diagramas. Pode ser utilizado quando for preciso um nível de informação moderado, ou seja, não tão superficial sobre um determinado assunto. Tudo bem? Então, essa técnica é aplicada à leitura de textos em língua estrangeira. Essa técnica, aplicada à leitura de texto em língua estrangeira, consiste em ler as questões primeiramente. Então, gente, um grande diferencial do skimming é porque a gente vai primeiramente dar uma olhada nas questões. A gente não vai nem ler o texto agora. A gente vai logo nas questões. E eu tenho quase certeza que vocês já fizeram isso e não tinham o conhecimento que isso seria uma estratégia de leitura. Certo? Então, a gente vai lá, olha as questões, primeiramente para depois se atentar ao texto, né? De uma maneira um pouco mais detalhada do que se a gente fosse utilizar o skimming. Já no skimming não, a gente ia dar uma olhada no texto, já saber o que era mais ou menos e depois ia para as perguntas. Aqui já é o contrário, tá bom? Perceber o tipo de informação que você necessita, se é um número, uma data, um nome, tudo bem? Buscar somente essas informações. Você não precisa ler nem compreender todas as palavras do texto, certo? Então, eu coloquei aqui esse exemplo. Como a gente vai ler primeiro as perguntas, não é? Então, vamos lá. Tá aqui as perguntas. Então, segundo a língua, a gente nem olhou para o texto ainda, né? Então, segundo a figura, né? Qual a rede social mais popular do mundo? Aí vocês vão olhar aqui nessa figura, tem um 1, tem um 2, tem um 3, você vê o título da mensagem, né, do texto, diz assim, top 15. Então você já entende que é um ranking, né? Então, qual a rede social mais popular do mundo? Aqui, o Facebook. Certo? A segunda, na figura 3, qual rede social esta se refere? Aí você vai lá na figura 3. Qual é a figura 3? Se é no ranking 3, então é o LinkedIn, né? LinkedIn. Na rede social da figura 2, qual a estimativa de visitas mensais? Aí, então, se eu sei que é um ranking, né? A segunda figura seria o Twitter. Então, qual a estimativa de visitas mensais? Então, você vê aqui, ó, estimated, né? Estimated, pronto, visitors. Então, vocês só pelas palavras que tem aqui, ó, cognatas, né? Vocês já identificam que é 250 milhões. Pronto, já respondeu essa pergunta. A quarta questão seria qual foi a data em que as informações foram atualizadas? Então, de quando é essas informações? Então, vocês veem aqui, né, que tem aqui, ó, tem uma data para todos, 9/1 de 2012. Lembrando que no inglês, né, o mês vem primeiro, depois é o dia e depois o ano, né? Então, 9/1/2012 seria, então, o mês 9, o dia 1 e o ano 2012. Só botar lá essa data e pronto, já respondeu a questão. Vocês nem leram o título inteiro, nem leram essa parte entre a figura do Facebook e o título do texto. Então, assim, é assim que se aplica a leitura do scanning, certo? Essa estratégia de leitura. E a diferença entre o skimming e o scanning, professor? A diferença seria que a estratégia de leitura do scanning, o leitor ele sabe exatamente o que está procurando, ou seja, ele já está em busca de uma informação específica. Por quê? Porque você já foi lá e já sabe qual é a pergunta, por exemplo. Ao passo que ao utilizar o skimming, o leitor ele procura inferir o sentido geral do texto, inclusive para muitas vezes decidir se vai ler ou não o texto todo, né, de forma mais detalhada. Então a diferença é basicamente essa. E a nossa última seria a seletividade. A seletividade, ela também é chamada de selectivity, ou selectivity.
Ela consiste em selecionar trechos, ou seja, parágrafos do conteúdo para achar alguma informação. Isso através de uso de palavras-chave, palavras combinadas e um vocabulário específico, facilitando a compreensão do tema. Então, vocês podem ver que a gente sempre utiliza essas palavras combinadas, palavras-chave, né, o vocabulário específico, para entender. Só que aqui a gente já vai utilizar a gente já vai recortar partes do texto, como parágrafos. Então, a ideia central dessa estratégia é que você não precisa entender todas as palavras do texto para compreendê-lo. A seletividade seria a forma de operacionar esses princípios e fazer com que possa aprender a separar o que é pertinente para os seus interesses ou para a atividade proposta de forma mais sistemática. Tudo bem? Então, o selectivity ele deve ser usado quando você necessita encontrar os fatores que provocaram um incêndio, por exemplo. Então, quais são os fatores? Nesse texto você pode ter as causas, as consequências e de como evitar, entre outros tópicos, né? De como evitar um incêndio, os fatores que provocaram um incêndio. Só um momento. Esse texto você pode ter as causas do incêndio, as consequências do incêndio e de como evitar o incêndio, além de outras coisas, né? Os danos que foram causados, que seriam as consequências também, né? Enfim, e outras coisas que seriam abordadas. Mas você o leria rapidamente e selecionaria a informação que desejasse, descartando as demais. Por exemplo, nós tivemos aí um incêndio do Museu Nacional no Rio. E aí a pergunta é, quais foram as consequências desse incêndio para o museu? Vamos lá. Aí vocês vão lá ler o parágrafo relacionado ao incêndio, né? As consequências já vai dizendo, né? Perda do acervo do museu, dano na fiação, sei lá, dano na estrutura, foram algumas consequências, né? Fechamento do local, enfim. Você já selecionou esse parágrafo e já viu que essas informações elas constavam lá naquele local, certo? Então a seletividade ela relaciona-se com a flexibilidade, uma característica de certos textos que apresentam estruturas que tornam possível ao leitor ser seletivo. São textos que apresentam muitas pistas que facilitam o leitor predizer as informações e decidir quais lhe interessam ler e quais ignorar. Certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Me desculpe alguma coisa, eu gaguejei algumas vezes. Como é um ambiente novo, eu nunca gravei um vídeo assim, mas eu creio que tudo que foi falado aqui foi de grande valia e espero que vocês tenham aprendido até aqui, tá certo? Desde já eu deixo o meu WhatsApp, o meu e-mail já à disposição de vocês para que vocês possam tirar qualquer dúvida, tá certo? Com certeza vão surgir dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, eu estou lá para responder vocês, tá bom? E aí eu sempre gosto de deixar essa frase no final das minhas aulas, né? Que a determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Inclusive, serve até principalmente o que a gente está passando agora, né? Independentemente das circunstâncias, devemos ser humildes, recatados e despidos de orgulho. Então, pessoal, qualquer dúvida a respeito do curso, vocês podem perguntar a mim. Se eu não souber, eu tenho a humildade para dizer que eu não sei. Eu não sei de tudo, creio que vocês também não sabem de tudo, tá certo? E a gente tá aqui para aprender. Tanto eu aprender com vocês, como vocês aprenderem comigo. Então, qualquer dúvida, podem procurar o coordenador do curso, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo? A gente, como o coordenador sempre fala, a gente está preparando, fez tudo isso com muito carinho para vocês, para que vocês não possam ficar ociosos em casa, tá certo? Então, desde já, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e eu vejo vocês na próxima aula. E resolvam o exercício, tá bom? Já está disponível na plataforma. Qualquer coisa, podem falar comigo. Bem? Então, tchau, tchau.